um irmão querido, né? Então ele me convenceu a vir aqui, porque eu não sei falar assim, né? Eu sei contar histórias, mas falar do Lores é muito bom. O Lores, eu trabalho na Lores já, estou até saindo da Lores agora, né? Porque já ano que vem faz 20 anos que eu me aposentei. Então já está na hora de descansar um pouco. Mas eu trabalho na Lores há mais de 10 anos, tenho um amor imenso pelo Lores. Eu chego lá na maior intimidade com eles, já digo, bom dia, meu amigo, assim, já chego assim. Então eu comecei a admirar o Lores por tudo que eu vi dele, por tudo o que eu sei dele, as pessoas com quem eu consegui conversar e que me falaram coisas do Lores, né? E é uma emoção falar sobre ele. Por isso que eu digo, eu anotei algumas coisas aqui, muitas coisas eu sei de cor e eu vou esquecer, mas enfim. Francisco Valdomiro Lores nasceu na Boêmia, que à época era dominado pelo Império da Hungria, né? Então era um reino. Ele nasceu numa vila pequena e o pai dele era moleiro. Ele era um moleiro, mas não tinha moinho. Ele trabalhava no moinho dos outros. Então ele era de origem muito pobre. Mas desde cedo, Lores demonstrou assim um valor imenso, né? Uma potencialidade imensa. Segundo o neto dele, que eu vi no outro dia no trabalho na internet, que eu fui procurando tudo sobre Lores, o neto dele dizendo que, segundo se diz, aos 4 anos ele começou a ler jornal para os pais. Isso sem, né? Começou a ler jornal. Ele foi para a escola aos 5 anos e estudou. Os pais queriam que ele fosse padre. Então ele estudou muito. Muito cedo ele começou a se interessar pelo estudo de línguas. E ao mesmo tempo a se interessar pela luta da libertação do país do domínio austríaco. E isso o levou a vir para o Brasil. Porque ele fazia palestras, ele já tinha escrito um livro, ele conheceu o Volapük, como falam, e 2 anos depois ele conheceu o Esperanto. Então ele abandonou o Volapük, que é uma língua também criada como Esperanto, e passou a adotar o Esperanto. E aí fez um manual de Esperanto tcheco. Então ele começou, né, a trabalhar pelo Esperanto desde os 17 anos. O Lores, ele estava fazendo uma conferência lá sobre política, sobre a necessidade de se libertarem do Império Austríaco, quando um amigo disse que ele precisava sair do país, porque a casa dele já tinha sido invadida e, enfim, ele não tinha outra alternativa. Ele então pegou os documentos que o amigo lhe deu, que eram os documentos de um outro jovem que viria para o Brasil com os pais, mas tinha desistido, e ele com esses documentos veio. Ele foi primeiro para Portugal e depois veio para o Brasil. O amigo deu a ele algum dinheiro para que ele conseguisse subsistir um tempo e deu-lhe também um dicionário português tcheco. E ele então, Esperanto português, e ele então veio para cá e com aquele dicionário, quando chegou aqui no Brasil, ele já falava português. E ele chegou no Rio de Janeiro, ficou um tempo, mas ele queria mesmo ir para o sul. Ele foi para Minas, ficou um tempo lá em Minas, porque os colonos, eles vinham para cá como colonos na época da imigração. Então eles eram contratados, né? Então ele foi para Minas, ficou um tempo em Minas, depois houve uma parada do navio no Espírito Santo, o navio que ele estava indo para o Rio Grande do Sul. Parada para abastecimento. O Lores tinha tido um sono. E aí eles tinham um dia inteiro para ficar ali no Espírito Santo. E durante esse dia eles foram fazer um passeio. Mas o Lores encaminhou todas as pessoas. Disse, olha, agora nós vamos por aqui, vamos encontrar um lugar tal. E durante o dia inteiro ele conduziu as 10 pessoas que iam com ele pelo caminho. Ele disse, vocês já disseram, você já esteve aqui. Ele disse, não, eu nunca estive aqui.
eu sonhei com esse local. Então ele sonhou e conseguiu mostrar a todos como se estivesse estado lá. E esteve, né? Claro, em desdobramento. E então ele conseguiu chegar ao Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o Lawrence ficou em Porto Alegre a princípio. Ele foi chamado para trabalhar na parte de imigração e lá ficou um tempo, mas o dinheiro não era muito e ele resolveu arrumar outro emprego. Então, passando pela rua, viu uma casa que tinha um jardim muito maltratado, era a casa do senhor Otto, e ele bateu as palmas e perguntou a ele: o seu jardim está muito maltratado, o senhor não precisa de um jardineiro? E ele ficou assim surpreso, porque ele disse: mas eu tenho empregados para fazer isso e nunca ninguém reparou nisso, então você está contratado. E ele começou a trabalhar na casa do senhor Otto. E o senhor Otto tinha uma filha que tinha 11 anos e que era muito curiosa. E ela ficava encantada, porque o Lawrence respondia tudo que ela perguntava. Tudo que ela perguntava, o Lawrence sabia. Mas o senhor Otto pensava que ele era um simples jardineiro. Até que um dia o senhor Otto tinha uma fábrica de tecelagem. E ele viu um pacote que ele tinha pedido para enviar, escrito com uma letra gótica muito perfeita, muito bonita, e soube que tinha sido escrita pelo Lawrence. Então ele perguntou a ele: foi você que escreveu isso? Então você tem uma cultura? Ele disse: eu estudei isso. Então explicou para ele, né, os idiomas que ele falava. E ele disse: então você não vai ser mais meu jardineiro, você vai ser o tradutor aqui da empresa. E o Lawrence então ficou trabalhando na junta de imigração e trabalhando lá com o senhor Otto como tradutor. E sempre atendendo a jovem, né, curiosíssima, né, que o adorava, né, porque ele tinha conhecimento de muitas coisas e realmente tinha. Então, eles conseguiram, ele e outros imigrantes, conseguiram um lote em São Feliciano, uma cidade pequena lá do Rio Grande. E ele então saiu de Porto Alegre e foi para São Feliciano. Lá em São Feliciano, ele ganhou uma guerrazinha e começou a trabalhar na terra. Ele plantou milho, ele se casou aos 22 anos com uma jovem de 17, chamada Margarida, e quando ele ia fazer a primeira colheita de trigo, muito bonita, um vizinho ateou fogo em alguma coisa lá no local, na gleba dele, e o fogo atingiu toda a plantação do Lawrence. E ele perdeu aquilo tudo. Ficou em situação muito difícil, a esposa grávida, e ele passando por toda essa situação. O vizinho deu todas as sementes para que ele replantasse, mas aquela colheita já estava perdida. O Lawrence foi o primeiro a criar uma escola lá e foi muito incentivado, teve muitos alunos. Lá não havia escolas, e ele então lecionava. Ele lecionava à tarde e de manhã ele trabalhava na terra. Mas ele também era licenciado em homeopatia. Ele não era médico, mas tinha licenciatura para poder fazer remédios homeopáticos. E o Lawrence então, ele fazia e medicava muitas pessoas com homeopatia, e muitas vezes ele passava noites fora de casa à cabeceira de alguém doente. E ele levava os remédios, cuidava do paciente uma noite inteira, e de manhã ele ia dar aula aos alunos para depois de tarde trabalhar na sua guerra. Então era uma pessoa extremamente simples, né? Ele teve 10 filhos legítimos e 8 adotados. Além disso, morava na casa dele cerca de 30 pessoas, alunos que moravam muito longe e não podiam ficar na sua casa e na escola. Então ficavam hospedados na casa do Lawrence. E era uma escola particular, mas quem podia pagar, pagava. Quem não podia pagar, não pagava. E todos estudavam lá. Ele levava, eram 6 quilômetros de lá até a escola onde ele lecionava, no inverno.
No verão ele fazia um atalho que levava 4,5 km. E eu fico imaginando, né, o Lores pelo caminho, 6 quilômetros no frio do Rio Grande até alcançar a escola. Mas ele era apaixonado por isso, apaixonado pelo conhecimento. O Lores, no período onde não tínhamos a facilidade dos computadores, né, de todas essas coisas que nós temos hoje em dia, né, muitas das informações eu obtive não só através desse livro, Fatos Inéditos na vida de Francisco Lores, como também no livro O Homem Sabia Demais, do professor José Carlos Real, que é baseado nesse e em outros livros, romanceado, mas também através de textos na internet. Tem um filme que eu gostaria que vocês vissem. Eu não sou muito boa esses nomes de internet, mas se vocês acessem Histórias Maravilhosas Francisco Baldomero Lores, que vai aparecer. É um jovem ator do Rio Grande do Sul. Eles fizeram uma representação da vida do Lores, é magnífico. Tem depoimentos de alunas do Lores, depoimento da família do Lores, e mostra o ambiente da casa dele, de como era a vida simples que ele levava. É um vídeo lindo, e eu gostaria que todos pudessem acessar. Histórias Maravilhosas, Francisco Baldomero Lores, é isso mesmo. E então, o Lores, ele, com toda essa dificuldade, ele não desistia, ele era um trabalhador, ele amava, diziam que ele era um agricultor, um colono, um intelectual, um escritor, um professor e um poeta. Ele era poeta também. Então vejam bem, ele era um agricultor e um intelectual, ele era um colono e era um poeta. Então vejam a grandiosidade dessa alma, né? Assim, eu fico arrepiada de falar dele, porque quando eu me dirijo a ele, eu fico muito emocionada, eu tenho um carinho muito grande por ele. Não sei se ele sabe disso, mas eu tenho, né? Enfim, o Lores, ele, quando já tinha 40 e poucos anos, ele houve uma necessidade de se provar junto à prefeitura lá da cidade dele, a capacidade dos professores. Então o Lores foi com aquela roupa dele mesmo, de gaúcho, né? Aquele lenço no pescoço. O Lores foi até lá. Quando ele entrou, aquela figura assim estranha ao pessoal de Porto Alegre, ele causou o estranhamento das pessoas pelo jeito dele se vestir, pela maneira simples e rústica. Então as jovens professoras que estavam lá também para ser acolhidas, muito bonitas, pintadas e perfumadas, riram dele, né? E quando o Lores foi chamado, ele começou a responder as perguntas e respondeu maravilhosamente bem a todas as perguntas. Até que a pessoa que estava na bancada, né, na mesa, perguntou uma coisa sobre línguas, e ele disse que falava algumas, especialmente as línguas mortas. E ele disse, por que as línguas mortas? Porque elas são a origem. Então, ele disse, então o senhor deve conhecer algumas línguas vivas? Sim, algumas. O senhor fala japonês? Se fala. E nós temos um amigo aqui que é japonês, e ele teria gosto de falar com o senhor. Então, chamou o amigo, conversaram em japonês, e o amigo, então, no final da conversa, disse, ele não só sabe que eu sou japonês, como sabe que eu não sou de Tóquio, que eu sou de um outro lugar, porque ele disse que o meu sotaque é um sotaque. Então ele tinha esse conhecimento, né, das línguas, de dialetos. Tupi-Guarani, ele fez um livro, temos lá na Lores, de Tupi-Guarani. O Lores foi uma pessoa que transcende qualquer questão que nós possamos imaginar assim como um ser humano. Não pelo conhecimento dele, que isso é o que menos importa, né? Pessoas inteligentes nós temos aí construindo bombas, destruindo
vidas, né? Isso não é o importante. O importante é o que ele construiu como conhecimento que ele adquiriu. Ele era uma pessoa que conhecia profundamente a astrologia, ele fez um mapa astral do filho dele, Otto. Ele colocou o nome do filho de Otto em homenagem àquele amigo, o senhor Otto, que o acolheu como jardineiro. Um dos filhos dele se chama Otto, então ele tinha conhecimento de muitas ciências. Existem muitos livros publicados por ele. Hoje em dia, poucos estão à disposição. Na Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem muita documentação sobre Lorenz, tem um jornal que é A Reencarnação, que tem muitos fatos sobre a vida de Francisco Álvaro de Lorenz. Sobre a questão dele de medicina, ele curou um senhor paralítico que já tinha sido desenganado por todos os médicos, chegou lá a ele e ele, com homeopatia, o homem levou os remédios e quando voltou, caminhou ao seu encontro para abraçá-lo. O Lorenz era um missionário e ele tinha também dons mediúnicos. Desde a Boêmia, ele tinha sido avisado, na primeira reunião mediúnica na qual ele participou, ele foi avisado por um médium, que ele viria para um outro país, um país estranho, e que lá ele faria diferença. E já estava prevendo, né, o que iria acontecer com ele. Então o Lorenz era procurado por muitas pessoas. Foi procurado por um pai que tinha uma filha que tinha desencarnado com 16 anos. E ele pediu que a invocasse, porque ele tinha muita saudade da filha e queria muito que a filha entrasse em comunicação com eles. Então Lorenz, depois que todos foram dormir, foi para um quarto reservado e mentalizou até que a jovem veio e falou: meu pai se preocupa comigo? Não, eu já chego perto dele e falo e ele não me liga. Outro dia eu estava próximo a ele, a nossa empregada veio, me viu, desmaiou e ele nem ligou. Ele então relatou tudo isso para o pai, a roupa que ela estava vestida, e o pai então concluiu que era a filha dele, e isso deu um consolo muito grande. Tem o caso também da jovem Lídia, que o pai de Santa Catarina soube também que o Lorenz existia e que fazia esses contatos, então pediu que o Lorenz entrasse em contato com a jovem. E a jovem então disse, veio com uma boininha, com a roupa de escola, né? E o Lorenz prestou atenção em tudo isso e ela disse assim: o culpado é o meu pai. Eu já tenho tentado entrar em comunicação com outras pessoas, mas meu pai só permitia que eu falasse búlgaro e os médiuns só falam português. Então eu não consegui falar com ninguém, mas como o Lorenz sabia cento e tantos idiomas, ele conseguiu gravar uma conversa com ela e ele então foi ligar. E ela então disse que o pai era o culpado, que ela não sabia falar português. E ele descreveu então a roupa com que ela estava vestida e o pai confirmou que tinha sido aquela roupa com que ela tinha sido sepultada. E então ele prestou muitos serviços às pessoas, como nosso Chico, em termos de consolo a famílias, curando através da homeopatia. O Lorenz é realmente uma pessoa especial. Ele fez um livro, Diverso Colora do Quevedo, que fala de poesias de diversos poetas. É um livro mediúnico dele, um livro muito lindo, tem poemas maravilhosos em esperanto, ele passou os todos esperando, de diversos poetas do mundo. Eu fiz uma porção de anotações, mas eu sabia que eu não ia ler nada. A gente me gravando, eu fico nervosa. E eu já disse, né, que ele foi o segundo esperantista no Brasil. E ele, depois que ele abandonou o PUC, ele foi um dos fundadores da UEA,
a Universal Esperanto Associação. Então, veja bem, lá em Roterdã, não sei se na época era Roterdã, então, mas ele foi um dos fundadores da Universal Esperanto Associação, Francisco Valdomiro Lopes. Ele publicou o primeiro manual de Esperanto para tchecos, né? E em 1890, em 93 ele veio para o Brasil, como eu já disse, né? Já contei a história do seu Otto. Não sei mais aqui o que eu tenho que falar sobre o Lores, só a emoção. Sim, ele alojava mais de 30 pessoas, todas as coisas que eu anotei aqui eu já tinha de minha cabeça. 10 filhos. Eu já falei de tudo isso que eu anotei aqui. Eu já tenho de cor porque está tudo gravado na minha cabeça. Eu sei que o tempo foi pouco, né? Está dentro do tempo. Então, gente, era isso que eu tinha que falar sobre o Francisco Valdomiro Lores. Vocês vão encontrar muita coisa. Isso aqui eu peguei no Wikipédia, só para também ter uma segurança para ter o que falar. Eu disse, meu Deus, na hora eu vou esquecer alguma coisa. E muitas outras coisas tem que se falar sobre o Francisco Valdomiro Lores, que eu naturalmente não me lembrei agora, porque por causa dessa minha situação, gente. Mas tem aqui uma série de livros que ele publicou, Contos e Apólogos, Chamas do Ódio e Luz do Amor Puro, da editora Pensamento, Os Filhos de Zanoni, Moisés e Séfora, Sorte Revelada pelo Horóscopo Cabalístico, Jardim da Alma, Raios da Luz Espiritual, A Voz do Antigo Egito, que foi pela fé, Diálogos Iniciáticos pelo Pensamento, a Cabala, Esperanto Sem Mestre, pois muitas pessoas se tornaram esperantistas através do Esperanto Sem Mestre, né? E no momento está esgotado, a gente lutando aí para ver se consegue reeditar. Minhas Memórias, a mentalidade ameríndia, Receituário dos Melhores Remédios Caseiros e Etnografia Ideal. Vejam quantos campos do conhecimento o Lores passeava, né? Quantos campos de conhecimento ele passeava. Isso que eu tinha que dizer, pois não. Que data que o Lores veio para o Brasil? Ele veio em 1893. 1893. Aí ele nasceu em 72, né? Histórias Inesquecíveis, Histórias Maravilhosas, Francisco Valdomiro Lores. Vou mostrar de novo o livro. Esse livro ele está bem resumido. Nós pegamos esse livro na nossa biblioteca. E nós temos, ele foi tirado de um original que o filho dele, que também é Francisco Valdomiro, só que é com W, o Francisco Valdomiro mandou um original, um manuscrito, né, enorme, para nós. Então nós resumimos e fizemos esse livro lá na Lores. Depois o professor José Carlos Leal pegou esse livro e tantos outros livros sobre o Lores e romanceou a história dele, para se tornar bem agradável para as pessoas que gostam de ler livros romanceados. O livro se chama, como eu já disse, O Homem que Sabia Demais, também está disponível lá na editora Lores. Muito obrigada pela atenção, desculpem.